Números 14, versículo 20, para a glória de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos os irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Números 14, versículo 20. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Isso mesmo. E disse o Senhor, observa, não foi um qualquer que disse, segundo o que está escrito. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele é um Deus, segundo a Escritura, que é bom e pronto a perdoar. Isso mesmo. A Bíblia diz que o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. O que confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso mesmo, glória a Deus. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós podemos ver ali escrito o seguinte: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, certamente Deus dizendo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus, Ele é um Deus bom e um Deus que é pronto a perdoar, ou é um Deus que está pronto a perdoar, meu irmão, minha irmã. Talvez você pense, ache, fale para você mesmo ou para você mesmo, que para a sua situação não tem mais jeito. Tem sim. Segundo a Escritura, haveria alguma coisa impossível para Deus, porque para Deus nada é impossível, ou seja, porque para Deus tudo é possível. Glórias a Deus. Eu só preciso, você só precisa, nós só precisamos saber o que nós temos que fazer conforme manda Deus através da sua palavra com relação à situação que cada um de nós estamos nela. Porque segundo a Escritura Sagrada, a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Sim, isso é verdade, não resta dúvida. Mas veja, escute o que está escrito nesta palavra para mim e para você. Aleluia. Números 14, 20. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Meu irmão, minha irmã, aquele que confessa ao Senhor o seu pecado e deixa de lado e abandona esse pecado, alcança o que? Misericórdia. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E agora, quando nós chegamos em Salmos, isso mesmo, Salmos 86, 5, está escrito o seguinte: pois tu, Senhor, és bom. Escuta, vou repetir. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Entendeu, irmão, irmã? Entendeu, amado ouvinte da palavra de Deus? Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Entendeu? Deus é bom e pronto a perdoar, segundo a Escritura, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Entendeu? Para com todos os que te invocam. Aleluia. A quem eu tenho invocado? A quem você, ouvinte aí da palavra de Deus, tem invocado? Não é a Deus? Então você tem que ter com você a palavra do Senhor. Louvado seja, como Jesus disse, segundo a Escritura, é claro. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu preciso estar atento a toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é porque eu errei,
Não é porque eu falhei que não tem mais jeito para o meu erro, que não tem mais jeito para a minha falha, que não tem mais jeito para mim. Não, não é assim não. Nós temos que saber o que nós temos que fazer conforme diz Deus, através da sua palavra. Tanto é, irmão e irmã, ouvinte aí da palavra de Deus, tanto é que na Escritura nós encontramos o seguinte: está escrito que o que tem sonho, conte o seu sonho, eu que com ele estiver, as minhas palavras, fale as minhas palavras com verdade, não pode ser com outra coisa. A palavra de Deus tem que ser falada com verdade, e a palavra de Deus é a própria verdade. E o que nos liberta? É a verdade. E quando nós falamos da verdade, nós vamos ver escrito Jesus dizendo: eu sou. Jesus dizendo, ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Jesus dizia para os judeus que cria nele: se vós permaneceres em minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja, nós estamos diante nesta noite, neste momento, nós estamos diante da verdade, que é a palavra de Deus, como está registrado no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 1 a seguir: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, que é a própria palavra de Deus. Então veja, voltando para a leitura, olha o que diz: ele, escuta só, glória a Deus, ele que perdoa todas as tuas iniquidades. É Deus que perdoa todas as minhas iniquidades. É Deus que perdoa todas as tuas iniquidades. Por que eu estou falando isso? Por causa do que está escrito nesta palavra. Estou pronunciando o que está na palavra, o que é? Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, isso é Deus. E sara todas as tuas enfermidades. É Deus que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. É Deus, é o nosso Deus. Olha como Deus é bom. Por isso que o salmista diz que Deus é bom e pronto a perdoar, sim, porque não? Certamente a todo momento, a todo tempo, a toda hora, a todo instante, Deus certamente está pronto a perdoar. Aleluia, glória a Deus, por Deus estar sempre pronto a perdoar. Sempre que nós erramos, falhamos e pecamos, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o que diz a palavra acerca do que nós temos que fazer naquele momento. Glória a Deus. É por isso que nós temos, meu irmão, minha irmã, que estar atento à palavra de Deus. Jesus tinha razão. Não só tinha, Jesus tem razão, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então quando o Senhor disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, é que nós não vivemos só de pão. O que nos sustenta, o que nos alimenta e nos mantém de pé é a palavra que sai da boca de Deus. E nós temos que estar atentos a toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque talvez você diga para você mesmo: olha, irmão João, não tem mais jeito para a minha situação. Aleluia, né? Não tem mais jeito para a minha vida. Tem sim. Esteja atento à palavra de Deus, se você vai ver que tem sim. E o que é que você tem que fazer? O que é que eu tenho que fazer? O que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o que Deus manda através da sua palavra. Glória a Deus. Então veja, Salmo 103:3, é Ele que perdoa, amém? Todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Isso é Deus. Não nos tratou segundo os nossos pecados, Deus, amém? Nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Está vendo? Assim afasta de nós o que? As nossas transgressões. Deus é bom.
Alguém pode até dizer uma outra palavra acerca de que Deus não é bom, mas a Bíblia diz que Deus é bom, e não é bom como Deus. Deus é bom e pronto a perdoar. Aleluia. Uma vez que dos meus pecados eu me arrependo, uma vez que eu confesso os meus pecados e deixo, Deus não perdoa? É claro que Deus perdoa. Ei, será que Deus quer, por exemplo, que eu fique de fora da presença dele? Será que Deus quer que alguém fique de fora da presença dele? Ou será que ele quer que nós façamos o que ele manda através da sua palavra? Então é melhor que nós façamos o que Deus manda através da sua palavra do que nós ficar fora da presença de Deus, por não fazer como Deus fala através da sua palavra. Por isso que nós temos que estar atentos a toda palavra que sai da boca de Deus. Não é somente apenas um versículo da Bíblia Sagrada, não. Talvez você tenha meditado apenas no versículo da Bíblia Sagrada. Não. Eu preciso entender e compreender e saber quantos livros tem na Bíblia Sagrada. Eu preciso entender, compreender e saber quantos versículos tem na Bíblia Sagrada. Eu preciso entender, compreender e saber, aleluia, eu tenho que, aleluia, louvado seja Deus, que entender, compreender e saber o que eu tenho que fazer conforme diz Deus através da sua palavra para a minha situação que eu me encontro neste momento, ou que eu vou me encontrar depois deste momento. Amém? Então vamos prosseguir, ó. Glórias a Deus. Salmos 130, 3 e 4. Salmos 130, 3 e 4. Amém? Se tu, Senhor, observares as nossas iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Entendeu? Mas contigo está o quê? O perdão. Está entendendo que com Deus está o quê? O perdão. Glória a Deus. Estou alegre. Mas contigo está o quê? O perdão. Então com Deus está o quê? O perdão. Nós só precisamos saber, como eu falei ainda agora há pouco tempo, nós só precisamos saber o que nós temos que fazer. E talvez, aleluia, você não sabe o que tem que fazer diante da situação que você está enfrentando aí, né? E talvez por isso você tenha se isolado, achado que é melhor se isolar, se afastado, achado que é melhor se afastar. Não, você tem que saber o que você tem que fazer. E como é que você vai descobrir? Examinando a Escritura Sagrada. É o único meio que nós devemos saber o que nós temos que fazer dentro da situação que cabe a cada um de nós. Louvado seja Deus. Está aqui, ó. Glória a Deus. Olha quem é o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha, Salmo 130, 3 e 4. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o quê? O perdão, para que sejas temido. Amém? Isaías, capítulo 1, versículo 18. Ó, vinde, então, e me diz o Senhor, ainda que os vossos pecados, escuta o que Deus está dizendo, ainda que os vossos pecados sejam como as escarlatas, eles se tornarão brancos como a neve. Está vendo? Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão, aleluia, se tornarão como a branca lã, porque os nossos pecados. Deus é demais. Deus é tremendo, irmão. É por isso, irmã, que se alguém for dizer, irmão João Brito, o que é que você sente por Deus? Eu vou dizer, não sei explicar. Eu só sei dizer que Deus é tremendo. Deus é bom. Deus é bom. É pronto a perdoar. Aleluia. Não pense que não tem mais jeito, irmão. Não pense que não tem mais jeito, irmão. Tem jeito sim. Louvado seja Deus, que Deus é bom e pronto a perdoar. Aleluia. Está aqui, ó. Glória a Deus. Isaías 43, 25. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25. Ó. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Deus dizendo, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não. Irmão, pera, vou repetir, irmão.
Irmão, vou repetir, tá bom? Entenda. Isaías 43, 25, ó. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Então, uma vez que Deus não se lembra dos meus pecados, eu vou estar me lembrando? Eu devo me esquecer, porque se Deus não se lembra, eu vou me lembrar? Não, glória a Deus. É claro que eu não vou mais ficar me lembrando, não. Aleluia, glória a Deus. Vou viver em novidade de vida, eu vou viver a nova vida que Deus tem para mim. Glórias a Deus, porque o Senhor tem vida para dar a quem quer vida. Então veja, uma vez que Deus, aleluia, apaga os meus pecados, e dos meus pecados Deus não se lembra mais, pode qualquer um falar: irmão João, mas tu tal, quer nem saber. Eu quero saber do que Deus diz através da sua palavra. Vamos prosseguir, irmão, para finalizar, amém? Glória a Deus, estamos encerrando, amém? Ó, livro do profeta Isaías 44, 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então veja, torna-te para mim. O que é tornar-te para Deus? Volta-te para Deus. Torna-te para mim, ou seja, volta-te para Deus. Amém? De repente, você não tem buscado a Deus, de repente você anda distante da presença de Deus. Torna-te para mim, diz a palavra do Senhor. Amém? Ainda em Isaías 55, 6 e 7. Isaías 55, 6 e 7. Olha: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Está vendo? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então torna-te para Deus, busca a Deus, como está escrito, né? Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio, Deus dizendo, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Aqui, ó, deixa o que, irmão? Olha o que diz a palavra de Deus: deixe, aleluia, o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta a quem? Ao Senhor, que se compadecerá dele. Está aqui, ó. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isso é Deus. Amém? Louvado seja Deus. Ainda em Miqueias capítulo 7, 18 e 19. Quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, é que te esquece da rebelião do restante da tua herança. Ó Senhor, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Deus tem prazer no quê? Na benignidade. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é Deus. Tornará a piedade de nós, né? Subjugará, vou repetir, irmão, nos subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Está vendo, irmão? Está vendo, irmão? E lançará todos os nossos pecados nas profundezas da onde? Do mar. Quem é que faz isso? É Deus. Agora imagina,
Deus pega todos os meus pecados e lança nas profundezas do mar. Irmão, imagina que alívio. Agora vamos prosseguir para finalizar, amém? Glória a Deus. Malaquias, livro do profeta Malaquias 4:6. Livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Está vendo? Isso é Deus. Então, quando nós chegamos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, louvado seja Deus 9, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O Senhor tem poder para perdoar pecado. Glória a Deus. Sou grato a Deus. Deus enviou Jesus ao mundo, não foi para destruir as nossas almas, foi para salvar as nossas almas. Amém? Aleluia. O Senhor foi bem claro em dizer: qual dentre vós não tem pecado, que atire sobre ele a primeira pedra? E como está escrito: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, uma vez que eu me converto ao Senhor, uma vez que eu me arrependo de todos os meus pecados, que eu confesso e deixo, eu alcanço o que? As misericórdias do Senhor. E essas misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Então veja, para finalizar aqui, glórias ao nome do Senhor. Lucas 5:32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus o quê? Não veio chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus veio chamar os pecadores ao quê, irmão? Ao arrependimento. Então eu e você, nós que pecamos, Jesus certamente continua chamando. Para quê, irmão? Para se arrepender. Isso mesmo. Que uma vez que nós se arrependemos, o Senhor nos perdoa. Isso mesmo. Então Jesus não veio chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então quando nós chegamos aqui no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está vendo? No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele. E olha o que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a Bíblia diz que pela ofensa de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte reinou desde Adão até Moisés. Mas veio um maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, aleluia, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o bom pastor, que venceu, ele venceu. Então João disse, aleluia, segundo a palavra do Senhor aqui, olha o que João disse, aleluia, aleluia, grande Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. Lá vem Jesus para João e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi João quem disse, quando o Senhor no dia seguinte veio a João. Então João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus. Quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43, a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Tá vendo?
receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Pelo nome de quem? Jesus. É o nome que está acima de todos os nomes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Está vendo? Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, Deus não trará em conta os tempos da ignorância, mas certamente Deus, segundo a Escritura Sagrada, está aqui, para repetir, vou repetir para que os irmãos aí possam entender um pouco melhor o que está nesta palavra para mim e para você, tá bom? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Sabe o que significa os tempos da ignorância? É quando nós não temos conhecimento, amém? E aí nós agimos, sem ter conhecimento, nós agimos na ignorância. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, segundo a Escritura Sagrada, aqui, ordena agora. Então Deus ordena agora a todos os homens, amém? E em todo lugar, que faça o quê? Que se arrependam. É eu, é você. Deus ordena a todos os homens e em todo lugar que faça o quê? Se arrependa. Então, quando Deus diz para se arrepender, é para o bem da gente, amém? Porque Deus está no céu e nós estamos na terra. Então, peraí, uma vez que eu me arrependi, eu vou viver a vida tranquila agora. Eu vou viver a vida tranquila, louvado seja Deus. Então Deus ordena, certamente, todos os homens façam o quê? Se arrependam. Isso porque todos pecaram, amém? E quem não tem pecado, que atire sobre ela a primeira pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Se arrependa, verso 31, porquanto tem determinado, isso é Deus, amém? Olha o que Deus tem determinado, porquanto tem determinado um dia, em que com justiça, isso é Deus, há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando o dentre os mortos. Quem foi? Cristo. Então Deus há de julgar o mundo através de quem? De Cristo. E Deus deu certeza disso, ressuscitando ao Senhor Jesus, da onde? Dentre os mortos. Você está entendendo? Até a ressurreição do Senhor não foi por acaso. É preciso nós entender por que Deus ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo também. Amém? Aleluia. Então Deus deu certeza de que através de Jesus certamente Ele há de julgar o mundo, ressuscitando a quem? Ao Senhor dentre os mortos. Então Deus certamente tem ordenado, a todos os homens que se arrependam. Certamente a todo tempo, em todo lugar, que se arrependa. Um dos grandes problemas será se nós não nos arrepender. Então se muda a história, porque Deus, Ele é um Deus bom e pronto a perdoar. Então, agora, uma vez que a gente não se arrepende, então complicou para o nosso lado, porque nós não nos arrependemos. Então nós não devemos ficar, amém, irmão? Com a porta fechada, escondido, achando que não tem mais jeito, não tem mais solução, tudo acabou. Não tem mais jeito, tem sim. Não tem mais solução, tem sim. Aleluia, tudo acabou, nada está acabado ainda. Vamos procurar examinar a Escritura, porque nela, aleluia, glórias ao nome do Senhor, nós encontramos solução para a nossa situação, diante da presença do nosso grande Deus. Isso mesmo, diante da presença do nosso grande Deus. Então veja, está aqui, aleluia, santo ao Senhor. Aos Romanos, capítulo 4, versos 7 e 8. Romanos, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Vou repetir. Aleluia, bem-aventurados ou felizes, amém? Aqueles cujas maldades são perdoadas. Então, peraí, se Deus
perdoou as minhas maldades, por que eu não sou um homem feliz? Entendeu? Então, certamente, fazemos parte desses bem-aventurados, os quais, irmão João Brito, vou repetir o versículo para que você, minha irmã, você mesmo possa entender o que está na palavra, não é o que está aqui em mim, coração, o que eu penso, acho, imagino e estou falando, não, é conforme o que está na palavra para mim e para você. Está aqui, ó, ok, quer ver? Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, amém? Bem-aventurados aqueles cujas maldades são que? Perdoadas, e cujos pecados são cobertos, amém? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Bem-aventurado, você é feliz, aquele homem, né? Aquele Senhor pega esse homem aqui e não imputa o pecado. Então veja, irmão, às vezes nós pensamos, irmão João, mas eu caí num pecado, eu cometi um pecado aí, não vai mais ter pé. Escuta a palavra, preste atenção na palavra, como todos nós devemos prestar atenção. Nós sabemos que tem jeito, conforme diz a palavra. Se a gente viesse a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, aí sim mudava toda a história, amém? A blasfêmia é contra o Espírito Santo de Deus, é que muda tudo, amém? Mas espera ainda, nós estamos diante da palavra acerca do que nós devemos fazer com relação à situação que às vezes nós se encontramos nela, amém? Então nós temos que entender e compreender e saber o que nós temos que fazer. E como é que nós vamos descobrir como temos que fazer diante da situação que cabe a cada um de nós fazer? Ouvindo atentamente a palavra de Deus, como está escrito. Porque gastai o dinheiro naquilo que não é bom, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita na gordura. Então veja, está aqui, minha irmã, meu irmão. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, amém? E bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. E feliz o homem a quem o Senhor, né, não imputa o que? O pecado. Está aqui, ó, louvado seja Deus. Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Colossenses capítulo 1, versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, aleluia, a remissão dos pecados. Irmão, ouvinte da palavra do Senhor, por que Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário, hein? Nós vamos entender por que o Senhor Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário. Será que o sangue de Jesus, por ter sido ali derramado na cruz do Calvário, não foi por mim, não foi por você? Ei, minha irmã, meu irmão, então por que de repente se isolar, achar que não tem mais jeito, achar que tudo acabou, achar que não há mais sentido a vida ou para viver? Há sentido, Cristo sempre foi, sempre será. Jesus, ele é maravilhoso, é conselheiro, aleluia. Então vamos prosseguir e finalizar aos Hebreus, amém? Capítulo 9, versículo 13 e 14, aos Hebreus 9, 13 e 14, olha só. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspargida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, quanto mais o sangue de Cristo, está aqui, ó, aleluia, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo, para servir ao Deus vivo. Então nós precisamos servir a quem? Ao Deus
vivo, não a um Deus qualquer, mas nós precisamos servir ao Deus vivo, porque Ele vive. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago, capítulo 5, 19 e 20. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, Tiago dizendo, irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, verso 20, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. E cobrirá uma multidão de pecados. Isso Tiago dizendo, amém? Ainda em 1 João, primeira epístola do apóstolo João, louvado seja Deus, 1, 2 e 12, está o seguinte, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Escuta, primeira epístola do apóstolo João, é preciso entender, irmão, está escrito o seguinte, santo ao Senhor, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, João dizendo, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem? Jesus Cristo o justo. Jesus é justo. Jesus não é injusto não. Jesus é justo. Por ele ser justo, ele age justamente ou com justiça, porque ele é justo. O justo não faz injustiça. Não. Então o Senhor Jesus Cristo, ele é o quê? Justo. Ele é o advogado certamente perante Deus. João está dizendo bem claro, nessa epístola, louvado seja Deus, santo é o Senhor, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, João dizendo, amém? João dizendo que o que ele estava escrevendo era para que certamente os irmãos não pecassem, e se alguém pecasse ali, tinha ou temos um advogado para com o Pai, quem? Jesus Cristo o justo. João dizendo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pelo nome de quem? Jesus, são perdoados os pecados. Então, minha irmã, meu irmão, nós temos que saber o que nós temos que fazer. Como? Conforme manda a palavra de Deus. Então, de repente, você, meu irmão, minha irmã, que ouve a palavra por meio do canal, de repente houve um deslize, faltou vigilância, porque pode acontecer na nossa vida. Como o Senhor disse, que era certamente para vigiar e para orar, e às vezes nós não vigiamos, também não oramos, e entramos na tentação e acabamos, infelizmente, caindo, ou fazendo o que não era para nós ter feito se nós tivéssemos orado e vigiado, ou vigiado e orado. Mas nós temos que saber o que nós temos que fazer para que nós se levante, como está escrito, põe-te de pé e falarei contigo, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Então nós temos que examinar a palavra de Deus, porque certamente ainda tem jeito. Quando é blasfema contra o Espírito Santo de Deus, então mudou a história, mas desde que não foi a blasfema contra o Espírito Santo de Deus, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Que nós venhamos ao Senhor confessar os nossos pecados e deixar e alcançar a misericórdia, porque Deus é bom e pronto a perdoar. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, a tua vida, a tua casa e a tua família, aonde quer que você se encontre. Fique com esta palavra, fique com Deus. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, nos conceder para a glória de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus.